Muito obrigado pela sua companhia, é um prazer ter você aqui comigo em mais um episódio do Sport SA. Você está se acostumando, a gente fala de esporte, fala de histórias de vida e fala também de negócios do esporte. Hoje eu estou aqui recebendo não só um convidado, como alguém que eu tenho o privilégio de chamar de meu amigo, meu xará, Marcelo Martelotti. Eu não sou tão mais novo que ele assim, mas eu já fui fã dele, então prazer ter você aqui. É entrevista com um fã seu, o cara que gosta demais de você, viu? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder estar aqui, a gente conversar, até de falar publicamente algumas conversas que a gente já teve sobre futebol principalmente, né, que é o assunto que eu mais conheço, mas como você falou de experiências de vida também, que são sempre muito interessantes. Legal. Uma das entrevistas que eu fiz, Marcelo, foi com André Coutinho, gestor do futsal de Taubaté, e eu quero começar falando disso com você. Ele falou de que hoje já tem estudos que comprovam que o jogador do futsal se desenvolve melhor no campo depois de uma certa idade, é claro. E eu quero a sua opinião de treinador, de ex-jogador, mas também de ex-atleta do futsal. Talvez, não sei se todo mundo sabe, né? Você começou no futsal. É verdade que o cara do futsal desenrola melhor no campo ou não é um padrão? Bom, do goleiro, que é a minha questão, não é um padrão, né? A gente não vê, de um modo geral, essa evolução. Hoje os goleiros começam a ser treinados no campo já muito cedo, e é uma situação que também existe para o jogador de linha, né? Para o jogador de futebol de um modo geral, mas eu acredito que ainda seja uma grande escola. Agora, existe uma faixa etária determinante para essa mudança do futsal para o campo, né? Todos os atletas de futsal que tentaram mudar já depois de profissionais não tiveram sucesso no campo, e a gente sabe disso. Agora, como atividade preparatória para meninos de 10, 11, 12 e até menos, eu acho que é maravilhoso, porque você joga num espaço reduzido, né, onde o menino pega muito mais na bola, tanto é que isso tem sido adaptado também para o treinamento de campo. Nessa faixa etária tem se feito muito campo reduzido. Eu entendo que até o tamanho da trave tem que ser menor para incentivar o menino a jogar no gol, por exemplo, no campo. Mas tudo isso já existe no futsal e sempre existiu no futebol de salão antigo, né? Que o que eu joguei foi futebol de salão, é dessa época. Então, assim, eu entendo que para essa faixa etária, né, na infância, hoje criou-se uma outra alternativa, que é a questão dos campos de society, né? Que praticamente é um futsal jogado num campo de grama sintética. Mas a competição e a maneira como o jogo se desenrola no futsal também é muito didático para jogadores, para meninos novos. Eu acho que é uma transição natural para quem gosta e para quem mostra que tem competência. É uma referência. Para mim foi muito mais fácil, e eu confesso que foi muito mais fácil jogar futsal do que futebol de campo, porque fui um goleiro de 1,79 m. Eu não falava isso para ninguém, né? Dava uma roubadinha ali. Até dava uma roubadinha, mas Então, para mim, num momento até os 16 anos, quando eu joguei futebol de salão, não existia essa possibilidade de sair do salão e ir para o campo. Tudo conspirou para dar certo, né? O fato de eu ser de Taubaté, de eu ter esse início muito bom no futebol de salão. Nós fomos bicampeões paulistas lá no TCC, e isso criou uma curiosidade de ver o que poderia ser no campo. E aí eu recebi essa oportunidade do Reinaldo, que era presidente do Taubaté na época, e aproveitei, mas não era um negócio que passava pela minha cabeça. Eu achava que seria muito difícil, não só pela questão do tamanho, mas porque para o goleiro existe muitas diferenças, né? O fato da superfície ser completamente diferente já muda. A bola é completamente diferente, muda. Então, pior lugar do gramado. É como se você estivesse jogando um outro jogo, um outro esporte. Então isso não passava na minha cabeça. Mas eu entendo que, de uma maneira geral, continua até hoje sendo uma escola
principalmente para meninos até 13, 14 anos, que eu acho que ainda devem se divertir muito mais do que treinar e eu tenho certeza que eles se divertem muito mais num ginásio, numa quadra de futsal do que num campo de 100 metros de comprimento, onde eles pegam uma, duas vezes na bola em meia hora de jogo, né? Então ainda acho muito importante, concordo com o André Coutinho. A gente já começou a emendar no papo, porque a gente acha que já está conversando faz tempo. Eu acho muito chato ficar apresentando aquele currículo gigantesco. O pessoal dá lá, Marcelo Matelotti no Google, vai achar lá, enfim, N coisas que nós vamos falar aqui também. Mas como é que você gosta de se apresentar, Marcelo? Quem foi o Marcelo? Quem é o Marcelo? Hoje eu sou um técnico de futebol, né? E na minha cabeça eu sempre fui um técnico de futebol. Essa era a minha ideia inicial. Por isso que eu falo que ter tido a oportunidade de jogar futebol, para mim foi um presente. Quando eu comecei, quando eu saí do futsal e fui para o Taubaté, eu estava fazendo educação física, já tentando ir nesse caminho para tentar entrar no futebol de alguma maneira, né? Num primeiro momento talvez como preparador físico, se eu não tivesse a experiência de jogador, né? Normalmente é assim, mas ia tentar estudar para chegar lá na frente e tentar ser técnico. Essa era a minha ideia inicial. Normalmente é o contrário que acontece também, né? O cara começa a pensar em ser técnico depois que ele joga. Eu comecei a pensar antes. Aí eu tive a oportunidade, né, de começar no Taubaté e sair muito cedo do Taubaté para o Bragantino, com 20 anos de idade, e a oportunidade de trabalhar com o Vanderlei, né, naquele primeiro momento, que já era uma referência, principalmente para a gente, naquele momento que estava próximo, né, ainda para o cenário nacional, ainda era um início, né? E depois Parreira, enfim, tantos treinadores que eram referências importantes no nosso futebol, que aquela coisa de começar como um estudante na Faculdade de Educação Física perdeu completamente sentido, né? Mas eu também aproveitei muito, além desse aspecto, a minha carreira de jogador, né? Porque foi uma carreira bem sucedida, foi uma carreira de jogos importantes. Eu, quando menino, meu único sonho, assim, como torcedor de futebol, era jogar no Maracanã, né? Porque eu sou de uma família, eu sou carioca, sou de uma família do Rio. Comecei a assistir jogo no Rio, no Maracanã, e eu sonhava, lá daquela altura da arquibancada, eu sonhava em estar um dia naquele campo. E com 21 anos, eu fui jogar a primeira vez no Maracanã. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo, eu podia ter parado logo cedo, né? Sonho realizado. Sonho realizado. Mas, assim, lógico, cada vez que você conquista como atleta, você motiva mais, né? Você se doa mais e, como eu falei, eu por ser um goleiro baixo, por ter um monte de dificuldade, a princípio, por essas questões físicas, treinava muito, né? Trabalhava muito. E talvez isso até tenha sido um motivo lá na frente para a mente fazer com que eu parasse cedo também, porque como eu comecei nessa intensidade muito alta logo no início da carreira, eu também, chegou aos 32, 33 anos, eu não aguentava jogar mais, entendeu? Não por questões físicas, eu nunca tive problema físico, mas mentalmente eu fui cansando e até por ter me dedicado tanto, chegou um certo momento que eu resolvi parar. Marcelo, você começa no Taubaté e vai para aquele Bragantino, que até hoje é difícil de explicar. Já fiz essa pergunta para alguns atletas lá, conheço vários, entrevistei vários, e vou fazer a mesma pergunta esperando alguma resposta, sei lá se você tem. O que aconteceu com aquele time, que eu acho que é uma história que nunca mais se repete? Porque até tá tendo um papo, olha, o Bragantino, né? Não é mais o Bragantino, né? Hoje é uma multinacional gigantesca, bilionária, é outra parada. Falando daquele Bragantino, né? Você consegue explicar o que aconteceu no momento certo, hora certa, grupo certo? É difícil explicar. Eu vi que você entrevistou o Mauro aqui, por exemplo, né? Eu não sei se ele conseguiu explicar bem isso. É difícil explicar, porque foi uma conjunção de fatores, né? Lógico que vai muito pela formação daquele grupo de jogadores, que não era fácil, não era
Porque, como você falou, a gente não tinha uma multinacional por trás, bilionária, era um time do interior, recém-chegado à primeira divisão de São Paulo, quando eu cheguei ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, você montou um grupo que era praticamente o grupo vice-campeão 2 anos depois do Brasil, né? Um dos melhores times do Brasil durante 4, 5 anos. Você montou ainda na Série B do Brasileiro, né? Num primeiro ano de Campeonato Paulista, ou seja, quando ainda ninguém tem uma perspectiva ou uma expectativa de que aquilo que aconteceu na frente fosse realmente acontecer. Então, assim, é muito difícil explicar. É lógico, tem fatores que são indiscutíveis, né? A presença do Vanderlei é indiscutível na formação daquele elenco. O Vanderlei foi técnico 2 anos seguidos do Bragantino, né? Coisa que até hoje é difícil você ver um treinador passar 2 anos no mesmo Muito clube. raro. O Vanderlei, não só na montagem do elenco, mas como técnico de futebol, mas na montagem da estrutura do que era o Bragantino naquele período, ele teve... ele era o técnico, ele era o supervisor, ele era o gerente, o executivo, se ouvia o Vanderlei para fazer qualquer reforma no clube, para fazer qualquer mudança que fosse de programação, de logística, enfim. Ele tinha o controle sobre o futebol. Então, muito do que aconteceu ali, naquela formação, naquele primeiro momento, a responsabilidade é do Vanderlei, realmente. A gente teve um apoio, até pelo fator surpresa, um apoio muito grande da cidade, né? A cidade também não estava preparada para viver tão rápido aquele momento. E assim, eu vou sempre a Bragança, e a grande diferença nossa é que a gente estava inserido na cidade, né? A gente não era como hoje é o Bragantino, uma coisa que é completamente isolada, né? E o futebol, de um modo geral, é completamente isolado. Você tem os centros de treinamentos onde ninguém entra, né? Nem a imprensa entra. E a gente não, a gente treinava no campo de uma fábrica, que ficava assim na beira da rua. Qualquer um podia ir lá assistir o treino. A gente saía, a gente ia na praça central de Bragança, a gente frequentava restaurante, bares, enfim, a gente estava junto com a comunidade, com a população toda. E aquilo ali formou, deu uma força, porque inclusive dessa relação que a gente tinha, se formou torcidas organizadas. Se você for ver, a maior torcida organizada do Bragantino foi formada em 1988. Foi praticamente naquele momento, foi quando o time subiu no Campeonato Paulista, que se formou, e pegou aquela era de ouro que eles chamam, né, que foi o início dos anos 90. Então, assim, tiveram vários fatores, mas a gente sabe da importância, como eu falei, do Vanderlei, a importância da família Chedi, que estava por trás, e lógico, a qualidade dos jogadores, né? Você formou um time baseado numa troca que foi feita com o Guarani, onde chegaram 7 jogadores, e a contratação de um número parecido de jogadores da base do Fluminense. E essa junção fez um time muito forte, né? Com alguns jogadores experientes, mas muitos jogadores jovens, né? A gente vê o Bragantino hoje investindo em jogadores jovens, mas eu não sei se essa equipe atual do Bragantino tem uma média de idade menor do que a nossa naquela época. Como eu falei, eu fui campeão paulista com 21 anos. Meu. Acho que o do Bragantino era, no ano passado, era 26 anos. Então, anos. A gente tinha... o Júnior, por exemplo, trabalha comigo, tem a mesma idade que eu, foi campeão também com a mesma idade. Um ou outro tinha 2, 3 anos, o Mauro é da mesma idade que eu, entendeu? Então, assim, a gente tinha um time muito novo naquele momento, que, lógico, também contribuiu para que durante alguns anos a gente tivesse essa intensidade, essa força, né? Porque a juventude proporcionava isso. Mas, como você falou, não vai acontecer de novo. Ninguém tentou copiar na época porque sabia que não ia conseguir. Para copiar tinha que gastar dinheiro, né? Para você chegar naquele nível que nós chegamos com um custo tão baixo, tinha que gastar, né? A gente perdeu a final para o São Paulo, por exemplo. Se você fosse ver qual que era a folha de pagamento do São Paulo, qual era a nossa, entendeu? E o jogo super equilibrado, um campeonato equilibrado onde a gente fez a melhor campanha.
Então, assim, os times para equilibrarem com o Bragantino tiveram que gastar, que investir, né? Já naquela época, e eu acho que isso até forçou uma evolução até maior do futebol paulista, porque o ano que a gente foi campeão paulista, o São Paulo e o Corinthians fizeram a final do Brasileiro. E você vê, a gente foi campeão paulista, sendo que São Paulo e Corinthians não chegaram, né? Foi a final caipira. E no mesmo ano, São Paulo e Corinthians fizeram a final do Brasileiro. Então, assim, deu uma mexida no futebol de um modo geral, no futebol brasileiro de um modo geral, mas principalmente no futebol paulista, que andava meio devagar, e os caras aceleraram muito pelo surgimento do Bragantino. Você deu algumas explicações, uma delas passa pelo Vanderlei, né? Eu tenho 45 anos, eu falo que o maior treinador que eu vi foi o Vanderlei. Por quê? Eu sou corintiano, eu não vi nada parecido com aquele Corinthians de 98, 99. Né? Meus amigos palmeirenses não viram nada parecido com o Palmeiras de 96. Os amigos cruzeirenses nunca viram o Cruzeiro de 97. E time de interior, o Bragantino de 90, 91. Ou seja, são algumas gerações que eu acho que sustentam um pouco essa frase. O que você lembra, assim, de N características? Depois o Vanderlei ficou até caricato, algumas histórias. Hoje, né? Passado aí 30 anos, mas... Se você pudesse escolher N características, o que esse cara tinha, Marcelo, para ser o que foi? Cara, assim, eu trabalhei 2 vezes com o Vanderlei, né? Eu trabalhei nessa passagem no Bragantino e trabalhei no Santos depois. Depois a minha saída do Bragantino foi pro Santos e foi com o Vanderlei de técnico. Também foi a pedido dele que eu fui pro Santos. Realmente, você tem toda a razão, porque ele teve todas as passagens vitoriosas, né? Formando times espetaculares. E eu posso falar muito pelo início, pela formação dele que foi no Bragantino, né? Por mais que ele fale que ele tenha trabalhado não sei onde, estava fora do Brasil, não sei o quê, todo mundo foi conhecer o Vanderlei no Bragantino. Né? E o Vanderlei tinha algo que para a época era muito diferente, né? Que era essa coisa desse controle sobre tudo. A gente ouve um pouco de histórias parecidas a respeito do Tele, que era um cara que se preocupava com o gramado, morava no CT do São Paulo já naquela época. Mas assim, vamos considerar que era muito mais fácil para o Tele controlar no São Paulo do que alguém começar do zero praticamente, como o Bragantino estava começando. Então essa característica de você ter um controle além das 4 linhas do campo, né, era algo que o Vanderlei carrega até hoje, talvez atrapalhe ele hoje, né? Porque o futebol desenvolveu, as comissões técnicas estão enormes, cara. Tem função para todo mundo, tem executivo, tem profissionais para fazer o que ele fazia, né? Então, mas essa era uma característica muito grande dele. E no jogo, a leitura de jogo, né, assim, transformações. Eu lembro muito de 90 teve um jogo que ninguém fala, quer dizer, a torcida do Bragantino lembra, a gente estava jogando um jogo em Bragança contra o Botafogo de Ribeirão, e era um jogo decisivo pra gente. A gente estava na fase de classificar para a final do campeonato, era um jogo contra o Botafogo tinha um time bom, e a gente tomou 1-0 no primeiro tempo, um jogo que as coisas não estavam dando certo, tal. O Vanderlei no vestiário chegou, mexeu, trocou, botou o Franklin, que era meio que aquele cara que entrava e resolvia jogo, né? E deu uma mexida no vestiário que a gente virou completamente o jogo, viramos 2-1 e assim, jogando o segundo tempo quase que perfeito. E aquele jogo foi um dos grandes jogos que nos levou à final do campeonato. Com essa capacidade do Vanderlei de mexer no time, era muito da característica dele. A gente no Bragantino, a gente sempre teve uma grande comparação entre o Vanderlei e o Parreira, né? Porque é muito bom você comparar os caras que são vencedores, né? E tops, né? Top. E a gente percebe que no futebol tem 1000 maneiras de você ganhar, porque os caras são completamente diferentes. Entendeu? Então, assim, quando a gente que conviveu com os dois sentava para conversar sobre a característica de cada um, é lógico que cada um gosta de um estilo, né? Eu estou falando do jogador analisando o técnico. Mas, assim, você via que o Vanderlei tinha mais essa capacidade de mexer dentro do jogo
E o Parreira tinha uma capacidade muito grande de preparar em treinamento o time, de já deixar pronto. O Parreira era aquele cara, ele mesmo falava que se fosse o caso, ele não precisava nem ir no jogo. O time já estava treinado, estava pronto para fazer tudo que faz durante a semana. Enquanto o Vanderlei acreditava muito na presença dele ali do lado. Né? O Vanderlei era o cara que sempre acreditou que ele fazia mais diferença do que o jogador dentro do campo, entendeu? E o Parreira, talvez pelo fato de não ter sido jogador, ele sabia que quem fazia a diferença era o jogador dentro do campo. Então eles tinham essas diferenças, mas o Vanderlei, assim, ele sempre foi esse cara. Depois ele dirigiu aquele time do Palmeiras, da Parmalat lá, que era uma seleção, né? E aquilo ali devia ser uma vaidade pelas histórias que a gente ouvia, e era, né? E eu fico imaginando o Vanderlei, porque com a gente em Bragança, ele muitas vezes pegava pesado também, porque vai cansando, né? O fato de você estar no mesmo time, com o mesmo grupo de jogadores, vendo a cara do mesmo treinador o tempo inteiro, a mesma cobrança. Então tinha hora que o clima pegava um pouco, mas em Bragança era muito fácil resolver, né? A gente saía, ia à noite para um aniversário de um filho de um jogador, estava todo mundo lá, já estava resolvido o problema do trabalho, entendeu? Aí eu imagino ele naquela seleção da Parmalat no Palmeiras. Deve ter sido uma loucura de administrar Edmundo, Antônio Carlos, só para citar, falar alguns malucos. Só para citar dois que a gente ouviu que saíram na porrada no vestiário, né? Uhum. Mas assim, ele foi também evoluindo e se adaptando a cada grupo que ele pegou, porque são grupos diferentes. O do Corinthians também tinha seus problemas, né? A gente sabe, a gente ouve até hoje o que era Edilson e Rincon, né? Uhum. Um não podia nem olhar para a cara do outro, saía na mão o tempo inteiro no treino. E o Vanderlei aprendeu a lidar com isso, né? Ficou mais cascudo também, porque no Bragantino não tinha. No Bragantino era tranquilo. Quando tinha alguma confusão, era ele que tinha criado a confusão. Marcelo, assim, esse Bragantino, pra gente encerrar a sua fase de jogador, senão a gente vai ficar só nisso 3 horas aqui. Foi parar lá Mauro Silva na Europa, N jogadores, e você, né, mesmo sendo um goleiro 1,79 m, ganhou a famosa bola de prata. Não sei idade da audiência aqui, quem vai saber o que é bola de prata, o que é Charles Miller. Mas eu acho que isso mostra também um desempenho pessoal, que alguma coisa aconteceu ali, né? Porque por mais que, enfim, é seu mérito e você conquistou, não era normal, de forma alguma, um goleiro do Bragantino ser melhor, seja ele quem fosse, ser melhor que o goleiro do Corinthians, que o goleiro de São Paulo, que o goleiro do Palmeiras. É muito fora da caixa isso, né? E hoje é mais, né? Se você, assim, hoje que eu digo na visão atual sobre esse momento, é mais difícil você entender. O Bragantino chegou a ter 4 ou 5 jogadores numa convocação de seleção. Ninguém entende isso, né? Não vai entender nunca. Eu lembro que agora eu estava se falando de convocação. Em 91 o Mauro Silva foi convocado e tal. Um jogador do Bragantino, não foi um jogador, todo mundo lembra do Mauro, porque o Mauro foi até a Copa do Mundo, foi campeão do mundo e tal, mas teve convocação com 4 jogadores do Bragantino. O Bragantino todo ano vendia um jogador para o exterior, pelo menos, que é onde fazia o caixa, né? Então você lembrou do Mauro, mas teve o Silvio, primeiro teve o Luiz Miller para o Japão, teve o Mazinho para a Alemanha, o Silvio foi para a Espanha, o Mauro foi para a Espanha. E daí você vem na minha história. Eu fiquei no Bragantino até 96, que foi um ano que o Bragantino foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Foi o ano daquela virada de mesa do Fluminense. O Bragantino acabou voltando também junto com o Fluminense. Mas também a questão que é difícil de entender hoje é porque existia uma lei do passe, onde você não acabava o contrato e você ia para onde você quisesse, né? O clube era seu dono. Eu tive muitas propostas, muitas sondagens para Flamengo, para Cruzeiro, justamente por causa disso, porque a gente estava no topo, estava sempre entre os melhores. Melhor goleiro do Brasil. Então surgia sempre. Só que é isso, o cara vende um jogador, um centroavante para a Espanha, ele não quer vender o goleiro por qualquer aqui dentro do Brasil, que depois ele vai ter uma dor de cabeça de correr atrás de um outro goleiro, entendeu?
Então eu fiquei praticamente os últimos 3 anos de Bragantino muito, né, por essa situação. 94 era para eu ter ido para o Flamengo, o negócio depois não deu certo, mas assim, muito por essa questão de ser algo que não valia a pena para o clube. E não se ouvia, o jogador não tinha essa força. Eu queria saber se o Marcelo queria ir para o Flamengo. Queria eu não, então. Então assim, mas é o que eu falo, eu já tinha passado esse momento no Bragantino, né, de disputar os principais títulos, de ter sido até cogitado para a seleção, ter ganho a bola de prata, Charles Miller, enfim. Mas talvez se eu tivesse saído nesse momento, 94, no máximo 95, dali para um time de mais camisa, né? Porque o Bragantino começou daí uma queda ali, né? Naquele momento. Talvez eu tivesse tido, quem sabe, uma chance numa seleção, enfim, jogado até mais tempo depois, porque daí eu fui até o Bragantino ser rebaixado, então quando eu saí num time rebaixado, que tinha acabado de jogar um campeonato brasileiro para não cair brigando lá entre os últimos, entendeu? Mas eu tive proposta para sair depois de 92, que a gente foi terceiro no brasileiro, depois de 91, que a gente foi vice-campeão. Mas aí é o que eu falei para você, o cara vendia o Mauro, final de 92, vendia o Mauro para a Espanha, não precisa vender mais para mais ninguém, não vou pegar Caixa já tá bom. pegar um trocado aqui e ficar sem goleiro, não vou, entendeu? Então assim, existia muito disso. E eu encarei, entre aspas, com uma naturalidade, a gente brigou muito em renovação de contrato nesse período que eu comecei a pensar em sair do Bragantino, mas sabia que a gente estava meio preso. Eu só no final da minha carreira que chegou a famosa Lei Pelé, que deu uma situação do jogador poder, ao final do contrato, escolher onde ele quer trabalhar. Mas eu penso que se ela tivesse chego uns 5, 6 anos antes, minha carreira talvez fosse um pouco diferente. Da metade dela para frente, pelo menos, né? Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu acho que além dessa passagem no Bragantino, eu consegui fazer sucesso também como jogador lá em Recife, que isso depois pesou muito agora na frente, né? Pelo pessoal me conhecer, porque eu fui campeão lá no Santa Cruz, depois fui campeão no esporte também como jogador, então eu não tenho muito o que reclamar. Minha carreira foi curta, né, no aspecto de que eu parei cedo, mas foi muito intensa. Dá uma dica de turismo aqui no podcast agora, quando você for em Boa Viagem, você usa uma senha no quiosque, fala assim, sou amigo do Marcelo Martelotti e do Luciano Henrique. A última vez que eu fui lá, na Praia de Boa Viagem, e falei isso, o cara me trouxe uma lagosta. Eu não tô mentindo, tenho testemunhas. O cara me trouxe uma lagosta. Falou, se você ligar agora pro Luciano Henrique, eu te dou uma lagosta. Eu peguei o telefone, fiz um vídeo com o Lu e ganhei uma lagosta do cara. E não é papo furado, hein? Ídolos lá. Impressionante. O Luciano também é ídolo ele é ídolo da torcida do esporte e do Santa Cruz, que ele foi campeão no Santa demais, também. Foi campeão no Santa também. Marcelo, uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo aqui, que o foco é a gente falar de esporte, mas também de negócio. Você é um cara diferente pro mundo do futebol, porque foi privilegiado com família, com estudo, e não é a realidade do futebol, né? Muito pelo contrário. Para você, esse processo de transição passou longe de depressão, de falta de sentido da vida? O que eu vou fazer agora? Parei? Você conseguiu lidar bem com isso ou também foi pesado? Mesmo com estrutura familiar, mesmo com tudo que você tem? Não, não foi pesado. Como eu falei, eu tinha essa ideia já lá desde trás. Aí tem uma outra história que pode ir na contramão do que eu falei, né? Que foi o fato de quando eu parei de jogar, eu me afastei durante 1, 2 anos completamente do futebol, né? Abri um restaurante, fui morar em outro lugar, lá em Campos Jordão, me afastei, não tinha nem jogo para... Se quisesse assistir jogo era televisão de vez em quando ali e tal. Mas era um negócio, era um momento que, apesar, eu falei desse cansaço mental, principalmente, né, da carreira como jogador, mas era um momento que eu não tinha programado para parar, sabe? Eu fui parando aos poucos. As propostas iam surgindo, era um momento, 2001, era um momento onde
eu vou falar, vai parecer que é hoje, mas não é. Os times estavam com dificuldade financeira, tinha muito time que não pagava. Então eu recebi algumas propostas, né, e times que vieram atrás, tal, que eu fui pesquisar, não estava pagando. E eu estava com as minhas filhas pequenas, eu já não estava com muita paciência de ir para uma aventura, sabe? Então, assim, eu recusei algumas propostas, esperando o que ia acontecer, e fiquei em casa e falei, vou dar um tempo. A ideia era essa. Não fiz nada oficial, encerrei oficialmente e tal. Mas dei um tempo e assim, foi muito nessa questão. Eu falei, porque daí eu comecei a pensar, por que será, além dessa questão financeira, por que será que eu recusei essas propostas, né? Era justamente porque eu estava meio cansado disso mesmo. E aí eu fui abrir o restaurante, fui mexer com outras coisas, jogar tênis em vez de futebol, entendeu? Mas passou 2, 3 anos e, como eu falei, eu tinha me programado para continuar no futebol, era o que eu queria realmente. Passou 2, 3 anos, aí surgiu de novo o convite para vir jogar no Taubaté, né? E até nesse campeonato que eu vim jogar no Taubaté em 2002, eu ainda estava com o restaurante e vim, me preparei no final de 2001, fiz pré-temporada, fiz uma pré-temporada antes do time até, porque eu estava 1 ano e meio, 2 parado, né? E voltei e joguei a Série A3, era a Série A3 na época. Aí eu falo pra você, a Série A3 é para encerrar a carreira. Eu com 33, 34 anos, viajando 600 quilômetros de ônibus, né? Não dava mais. O pessoal, eu era o mais velho, mais experiente, tudo, os caras botavam o colchão assim no corredor do ônibus. Deixa o velho deitado aqui, senão ele não aguenta jogar amanhã. Aí foram os últimos 6 meses no futebol, que eu falei, não aguento mais isso, cara. Eu tava com problema, eu tava cansado, aí resolvi voltar por ser o Taubaté, porque eu tenho isso, na minha carreira eu tenho essa questão de não ter sido campeão ou ter conquistado um acesso profissionalmente pelo Taubaté. Passamos muito perto. Quem sabe um dia. Não, sim, Quem sabe? Eu ainda tô correndo atrás disso, você sabe muito bem que eu tô correndo atrás disso. Mas assim, a gente ficou muito perto em 88, né? Que era praticamente era o primeiro ano meu como titular do Taubaté, 88, a gente montou aquele belíssimo time, aí teve aquele jogo com a Catanduvense, que era um jogo decisivo, que acabou 0-0 e a gente acabou não subindo. Era para ter subido Taubaté e Bragantino, né? O Taubaté, por causa daquele jogo, o Taubaté poderia ser um Bragantino hoje, né? Por causa daquele jogo da Catanduvense, porque subiria os dois, como subiu a Catanduvense, que hoje praticamente não existe, né? E subiu o Bragantino, mas a gente passou perto naquele ano, em alguns outros momentos, eu conquistei um título paulista, né, no Sub-20, mas foi o único clube que eu joguei que eu não conquistei como jogador. Ninguém é rei na terra, e né? o Taubaté ainda tá essa. E assim, os que eu conquistei mais ou menos, eu voltei como técnico, assim, porque o único time que eu joguei, que eu não trabalhei como técnico depois, foi o Bragantino. Eu joguei em 5 times, né? Eu joguei no Taubaté, no Bragantino, no Santa Cruz, no Sport e no Santos. Todos esses times eu já treinei, menos o Bragantino. Eu treinei o Taubaté, o Santa Cruz, o Sport e o Santos. Então, assim, ainda somou conquistas, porque eu conquistei com o Santa Cruz, com o Sport, com o Santos. Só faltou o Taubaté. Que o registro de quem sabe, esse sonho se realize. Tá cedo. Você tá falando do Santos, logo eu acompanhei a sua primeira jornada de treinador ali na Copinha, né? Foi, lembro o Joaquinzão explodindo lá. Flamengo, um negócio espetacular. E muito rápido, né, Marcelo? Você foi parar no Santos. Eu não sei datar isso, mas eu lembro que foi muito rápido. Mas foi rápido assim. Foi rápido. Eu passei por todas as etapas que eu acho que são importantes. Eu sei que tem gente, por exemplo, tem Rogério Ceni. Parou de jogar hoje, amanhã tem convite para ele ser técnico, né? É o tamanho do cara. O convite estava no mesmo clube, inclusive, que ele parou de jogar e já foi convidado.
Então, eu tive aquele convite no mesmo ano que eu parei de jogar no Taubaté para dirigir o time na Copinha. Né? Depois eu fui para a base do Palmeiras. Então eu fui trabalhar ainda em categoria de base, né? Aí do Sub-20 Taubaté, fui pro Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras. No ano seguinte eu peguei o Sub-20 do Palmeiras, nós fomos campeões paulistas. E daí, em 2000, isso foi em 2003, em 2005 eu fui trabalhar com Pintado. A gente fez uma parceria, eu fui trabalhar com ele, a gente trabalhou junto 5 anos, cara. Eu só fui chegar no Santos em 2010. Então assim, e também cheguei como auxiliar, né? Eu era o auxiliar permanente, auxiliar da casa, que chama hoje, né? Mas assim, eu passei por essas etapas todas, cara. Se você for pensar sub-15, sub-17, sub-20, auxiliar junto com o treinador, auxiliar da casa, né? E mesmo no Santos, quando eu assumi e eu fiz quase 30 jogos como técnico do Santos, sempre foi de maneira interina, eu nunca fui efetivado. E nos 2 anos que eu passei no Santos, às vezes que eu assumi foi interinamente e fiz 30 jogos. Tem muito treinador que foi contratado, não fez nem a metade disso. Nem metade, nem um terço. Então, assim. No ano passado, então, eu acho que nenhum. Para mim foi um aprendizado, mas só a partir do momento que eu saí do Santos é que eu posso considerar que eu me tornei técnico profissional. Mas se você for pensar por tudo que eu passei nesses 2 anos do Santos, dei uma sorte muito grande de pegar aquele time, né, 2010, 2011. E você pensar que 7 anos antes eu estava fazendo a Copinha no Taubaté, realmente foi rápido. Realmente foi rápido. 2011 você chega no Santos e aí tem um tal de Neymar lá. 2010. Desculpa, 2010, né? Tem um tal de Neymar lá. Marcelo, já era tudo aquilo diferente. Hoje é fácil falar e a pergunta pode até parecer ridícula. Perguntar se o Neymar era bom. Ele já tinha matéria dele com 12 anos, né? 13 anos. Mas quando chega no profissional, e muita coisa muda, né? 2010, ele estreou em 2009. Ele já veio daquele Campeonato Brasileiro de 2009, já veio do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista foi a estreia dele em 2009. Então, vamos falar de 2009, ele tinha 16 anos. Né? Ele fez 18 anos com a gente lá em 2000, eu acho que ele faz em fevereiro, se não me engano. Em 2010 ele fez 18. Então, assim, era um menino mesmo, né? Só que já estava no profissional mostrando a qualidade dele, já há 1 ano, ainda não tinha aquele suporte por trás, né? Porque você falou, cheguei lá, tinha o Neymar, tinha o Ganso, enfim, tinha um monte de jogador bom ali, né? A molecada, o André também subiu, também tinha 19 anos, subiu naquele mesmo ano. Então, assim, foi um time que deu muito suporte para ele, mas ele era... Aquele ano de 2010, ele e o Ganso, assim, que ficou aquela discussão em 6 meses se não devia ser convocado para a seleção, né? Nunca tinham sido, tinha Copa no meio do ano, né? Aquela discussão, ela era procedente pelo que eles fizeram naquele primeiro semestre. Aquele primeiro semestre até a Copa foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi no futebol, assim, um time jogar. Que aquele time jogou... Eu vi o Dorival falando isso numa entrevista outro dia e era impressionante. O nosso time ali fez um jogo, fez 8 no Guarani, fez 9 no Ituano e fez 10 na primeira fase no Naviraense da Copa do Brasil. Os caras, depois daquilo, o Guarani foi na Copa do Brasil, foi 8-1 para nós. O Ituano foi no Campeonato Paulista. Vê aonde teve goleada desse tamanho depois de 2010. Esse futebol moderno não dá. Isso foi em hoje uns 5 é muito. Hoje isso foi em 3 meses. As 3 goleadas em 3 meses. A do 9 no Ituano, o Neymar não tava. Pra você ter uma ideia, como o time era. Marcelo, em jogo a gente via, né? E treino? Como é que era o menino de 18 anos? Acho que com outra mentalidade, não a de hoje, né? Querendo vingar no futebol, com o sonho ainda de ser jogador de futebol. Como é que era dia a dia e treino? Eu assim, nesse primeiro ano principalmente, que foi o ano do Dorival como técnico, e assim, eu acho que ele teve um mérito muito grande do que aconteceu ali, que foi estimular isso, sabe? Essa maneira dos meninos jogar. Aí teve aquela propaganda que eles dançavam a música da Beyoncé, aquilo ali, o pessoal achou meio provocativo,
porque assim, eles ensaiavam como ia ser a comemoração dos gols, né? A dancinha era para cada gol. Tinha jogo que faltava dança, né? Que não era tanto gol. 8, 9? Faltava dança. E aí. Mas o Dorival ele estimulava aquilo, o time jogar daquela maneira, os jogadores, né, se comportarem, ter essa alegria de jogar. Eu lembro que teve um mata-mata com o Grêmio, por exemplo, que eles ganharam da gente lá no primeiro jogo, lá no Olímpico, e fizeram a propaganda, né? Futebol bailarino, aqui é de outro jeito, não sei o que, fizeram um vídeo, lá os caras dando carrinho, não sei o que. Nós fomos jogar o segundo jogo, o Dorival falou pro Neymar assim, a primeira bola que você pegar, eu quero que você dê uma lambreta no cara que vier te marcar. Deu uma saída, deu uma bola no Neymar na lateral, assim, o Edilson, que era o lateral direito do Grêmio, veio no Neymar, o Neymar deu uma lambreta, passou por fora do campo, pegou do outro lado. A Vila Belmiro veio abaixo. Nós ganhamos o jogo 3-0. Classificamos, né? Foi o ano que nós fomos campeões. Então, assim, ele estimulava isso, sabe? Não era aquele negócio, não faz porque vai provocar. Não é. O time jogava daquela maneira mesmo. E não era só o Neymar, todo mundo. Você vê os gols daquele time lá, tinha participação do time inteiro, né? A gente tinha 2 jogadores que faziam o aquecimento separado, que eram sérios, assim, que eram o Edu Dracena e o Durval. O resto, o aquecimento era dança no vestiário. Os caras botavam o som, o preparador físico nem se preocupava, deixa os caras dançando aí. E entrava no campo e jogava, né? Foi aquela... Aí no outro ano a gente já teve um desafio maior, que era a questão da Libertadores, e foi a chegada do Muricy. O Muricy tinha um estilo diferente, né? Mas o time também tinha esse DNA que o santista gosta, né? Que não é só dessa geração do Santos. Eu acho. Várias gerações. Eu falava isso, tinha que ter no estatuto do Santos, que o time tem que jogar desse jeito, entendeu? Não interessa se vai ganhar. O Santos, falar a verdade, o Santos é um time que não precisa ganhar mais nada no futebol, né? O Santos que teve Pelé, que tem a história que teve. Eu sei que o torcedor ele vai lá no estádio para ver o time ganhar, tudo, mas assim, se tiver uma campanha e tiver uma qualidade com essa molecada, que normalmente o Santos tem essa questão de revelar os jogadores que fazem sucesso ali, né? Então eu acho que eles tinham que ter um estímulo a ter sempre esse comportamento dentro do campo. É triste ver o Santos esse ano, né, que passou brigando ali para não cair, com dificuldade e tal, mas a gente sabe que tem altos e baixos, é uma geração que chega e você às vezes não dá a resposta que você espera, né? Marcelo, a gente fala aqui na parte da SA de negócios, né? E eu sempre falei isso pra você, vou falar aqui no ar agora, que eu acho que você tem muito cara de gestor de futebol, né? Não menosprezando só o treinador, mas eu acho que você tem a visão global do negócio. E você passou por um clube no ano passado, que foi o Retrô, com uma baita estrutura pro Nordeste. E tem outros clubes, né? A gente acompanha aqui no Vale do Taubaté, pouquíssimo estruturado, São José agora uma reviravolta, porque SAF e grana. Como é que você vê essa relação, assim, de o que é boa vontade, o que são as pessoas abnegadas, que tentam ajudar, mas não tem o dinheiro para isso? Qual que é o ponto de equilíbrio disso, assim? Porque, assim, se tira o abnegado também, muitos acabam, né? Porque daí fica sem o abnegado e sem o dinheiro. Mas só o cara que tem boa vontade também não vai para lugar nenhum. Mas eu acho assim, essa questão do surgimento, ela é antiga, né, de pessoas que bancaram projetos no futebol, né? Pessoas, os famosos mecenas, né, que entraram com uma grana ali e tal. Num certo momento funcionou, mas eu acho que de um modo geral isso atrasou alguns clubes, sabe? Você ficou meio que refém daquele tipo de situação. Eu conheço clubes que são reféns desse tipo de situação, de ficar pedindo dinheiro sempre para as mesmas pessoas. Bom, o Taubaté é um clube que passa por esse tipo de dificuldade, o Santa Cruz, lá em Recife, você vê realidades tão diferentes, mas que passam pelo mesmo tipo de dificuldade. Então, assim, são clubes, você falou dessa possibilidade, né, de eu trabalhar nessa área fora do campo, né? E são clubes que hoje eu só pensaria em trabalhar se fosse nessa área, porque eu acho que não adianta você pensar em fazer alguma coisa dentro do campo se você tem essa dificuldade, né? Você primeiro precisa estruturar.
Então é muito difícil você chegar no meio de um campeonato, como a maioria das vezes eu cheguei no Taubaté, como a maioria das vezes eu cheguei no Santa Cruz, e você tentar resolver um problema ali urgente, né, de momento, sabendo, porque sempre que eu fui eu sabia, e talvez essa fosse a minha vantagem para outros profissionais, o fato de eu saber aonde eu estava chegando, né, que dificuldade eu ia enfrentar, mas, poxa, a gente vê a cada temporada, a cada ano que a coisa se repete e não evolui. Eu já pensei que em muitas das situações o que eu gostaria de trabalhar no sentido de tentar ajudar a evoluir fora, primeiro, né? Porque eu acho que só vai chegar alguém e ter sucesso dentro do campo a partir do momento que você conseguir fazer alguma coisa fora. Hoje existe a situação da SAF, né, que foi meio que... hoje é tido como a solução para tudo, né? E é lógico que vai depender de SAF, de quem vai ser a SAF, né? Do investidor da SAF. Quem vai ser, né? Porque se não for alguém que realmente pense no sucesso do clube, né? E que tenha capacidade para isso, para escolhas principalmente, porque normalmente quem investe não é quem vai treinar o time, não é quem vai escolher, não é, enfim. Tem casos e casos, mas se você escolher bem, se você delegar bem para profissionais, né, de cada área, a SAF realmente é uma solução. Então tem clubes que já decretaram que só a SAF resolve. E outros clubes estão dando exemplos diferentes. Estão trabalhando ainda numa maneira de associação, como a gente sempre conheceu os clubes aqui, e estão tendo sucesso. Lógico, são clubes que já estavam mais equilibrados financeiramente, de um modo geral, mas eu não acho que seja só questão financeira, né, que tem que ser julgada para você escolher que caminho tomar. Um exemplo é o Fortaleza, né? Eu acho que o Fortaleza não é um exemplo só para o Nordeste, mas principalmente para o Nordeste, que passa por muita dificuldade os clubes. E hoje o Fortaleza começa a falar em SAF, um clube que é bem sucedido, bem administrado, né? Lógico que como a gente fala, você vai vender um negócio que está errado, não vale, que está dando errado, não vale nada. Você vai vender um negócio, um case de sucesso, você vai vender bem. Hoje o Fortaleza tem condição de oferecer 30% do futebol dele e ficar com o controle do futebol ainda e ganhar um dinheiro por esses 30%. Vai ter investidor. E vai ter investidor para botar esses 30%, para comprar esses 30%. Então, assim, são situações completamente diferentes de clube que entregou tudo em troca de dívida, né? Que é o que a gente está vendo normalmente aí. Mas assim, eu ainda acredito, assim, a profissionalização é o básico. Isso não independe se é SAF ou não, tem que profissionalizar. Quem tem que tomar a decisão tem que ser profissional, sabe? Porque a gente está vendo clubes que, inclusive, que tem muito dinheiro e a decisão está passando por diretores amadores ainda, o negócio não está dando certo. Então tem que ser profissional até para que você possa cobrar depois. Se o negócio não der certo, você tem um salário, você é profissional, vão renovar seu contrato ou não? Ou só treinador e jogador que tem que ser julgado ao final da temporada ou no meio da temporada pelo sucesso? Se fosse no final, tava bom. A toda hora, pelo sucesso e pelo fracasso? Não, isso precisa ter mais profissionais envolvidos na tomada de decisão. E esse é um caminho, para mim, que eu acho que é natural, para minha carreira, que é natural. Eu não penso nisso agora ainda, mas é lógico, vai chegar uma hora, como eu cansei de jogar, vai chegar uma hora que eu vou cansar de dar treino também. Claro. Mas está longe disso ainda. Mas, agora você não está cansado de dar treino, tá, né, no final do ano passado montou as malas de novo para um lugar que você tem muita presença, que é o Nordeste, né? O que você espera desse 2024? Quais são suas metas lá, nesse novo desafio? É uma experiência nova, né? Nova no sentido de que eu estou indo para Sergipe, né? Começando agora o campeonato e para mim assim, é uma novidade porque eu só conhecia ali como adversário, né? Só entendi como é que funciona como adversário. E aí é muito superficial.
né? Mas a gente já está se habituando, já está se adaptando assim, eu quero ter o mesmo sucesso que eu tive em Recife, eu quero ter o mesmo sucesso que eu tive no Santa Cruz, por exemplo, que eu tive no Sport. E assim, para mim foi muito importante poder fazer a pré-temporada. Fazia muito tempo que eu não tinha eu não pegava um time para ajudar na montagem do time, para começar a preparar desde o primeiro dia. Seu, né? DNA seu. Nesses últimos 5 anos, praticamente todos os times que eu assumi estavam em meio de campeonato. Então, assim, lógico, tudo é a experiência. Aqui no Brasil, se você não aprender a trabalhar desse jeito, você não trabalha, né? Mas, assim, às vezes que eu obtive sucesso, por exemplo, quando eu fui campeão, a primeira vez que eu saí do Santos, depois fui campeão pernambucano com Santa Cruz. Eu fiz a pré-temporada com Santa Cruz e a gente ganhou o estadual. Depois, no ano seguinte, eu fiz a pré-temporada com o Atlético Goianiense e a gente ganhou o estadual. Então, assim, as minhas experiências, onde eu pude trabalhar pelo menos 15, 20 dias, né, antes de um início de uma competição e poder ver a adaptação, o crescimento dos jogadores, o entendimento dos jogadores, é completamente diferente de você chegar e 2 dias depois ter um jogo de campeonato. Né? Onde, por mais que a gente tente adaptar e ir formando, colocando alguns conceitos, né, as ideias que você tem, acabou de sair um outro profissional que provavelmente pensava completamente diferente de você. Né? Então, assim, poder trabalhar esse mês, poder fazer jogo-treino, preparar tudo para o início agora do campeonato é a melhor situação que podia surgir para mim, porque já fazia algum tempo que eu não conseguia ter esse espaço, né? Esse tempo. Você vê, a gente trabalhou praticamente 45 dias até o início da competição. Isso é raro. É raro, né? É raro. Então, assim, eu penso que essa é uma temporada que a cobrança pode ser maior. Sucesso pra você. Vou comprar minha passagem lá pro jogo do acesso, do título. Lógico. Tá bom? Conte com isso. Marcelo, eu ficaria mais umas 2 horas conversando com você aqui. A gente pode deixar esse papo lá pro barril. Deixar um abraço com o Maguinho, que eu sei que você tá trabalhando com o Maguinho. Manda um abraço pro Maguinho. Tá feito um abraço pro Maguinho, pra Nara, sua assessora de imprensa. Exato. E quero terminar fazendo 2 perguntas que eu fiz pra todo mundo aqui. Primeiro, qual que é a maior lição que o esporte te trouxe ou traz na sua vida ainda, no dia a dia, Marcelo? Eu acho que assim, o esporte é um grande formador de caráter, de personalidade. É lógico que isso também passa lá pelo início aqui da nossa conversa, né? Pela idade, né? Eu acho que para as crianças é fundamental você ter a possibilidade, né, de competir e entender o que é competir, né? Então, assim, uma das frases que eu menos gosto de ouvir eu não sei perder. Eu não gosto de perder, mas eu sei perder. Porque isso você aprende com 10 anos de idade. Porque não é possível que você com 10 anos de idade você não vai perder, né? E talvez seja um momento onde aquilo doa mais. Você não está preparado para isso, né? Então, assim, você aprende a perder. Eu sei porque hoje a minha filha está jogando futebol, né? Bem. Direitinho. E eu vou assistir quando eu posso, né? Sofro muito. Eu dou graças a Deus que nasceu menina, que não quis jogar futebol, que vai estar no futebol ali, que já dá um suador na hora que a gente vai lá ver, um nervoso, porque eu não ia aguentar. Se essa coisa de ver, imagina, disputando campeonato, ainda bem que o futebol é um negócio que ela leva muito a sério e tal, e eu também quando vou assistir, mas isso está formando ela como competidora e entendendo que eu já vi ela ganhar e já vi ela perder, já vi como sai da quadra quando perde, sabe, ali da arena. Então, assim, esse para mim é o maior exemplo que o esporte pode dar, é você entender e saber perder. Porque a vida da gente nós vamos perder mais do que ganhar. O Michael Jordan, que foi o maior muito de mais. Todos os tempos do basquete, falou: eu perdi mais do que eu ganhei. Eu errei muito mais arremesso do que eu acertei. Ele fala isso, muito mais. E é verdade. Então, assim, se você não souber lidar com isso,
E eu acho que o esporte ensina você a lidar com isso. Então eu acho que isso é fundamental, esse é o aprendizado que desde criança a gente leva. E assim, o gosto que dá você vencer, você ganhar, o gosto da vitória também é uma coisa que valoriza muito, né? O que você faz, assim, o sentimento que você tem depois de uma vitória. Porque a partir do momento que você é profissional, você trabalha diariamente naquilo, né? Para jogar no final de semana e ganhar, nada mais é do que isso, né? Então quando você tem a conquista, por menor que seja um joguinho ali, o primeiro do campeonato e tal, não sei o que, aquele gosto é muito legal. Eu acho que a gente já há algum tempo parou de investir nas escolas na questão da educação física, né? Já não tem mais o peso que tinha lá. Sim, há 45 anos, quando eu adorava fazer educação física. Adorava tanto que eu fazia educação física fora da escola também, né? Praticava praticamente todos os esportes. Então, assim, eu acho que a gente precisava investir um pouco mais nisso, dar um pouco mais de atenção, a atenção governamental mesmo ao esporte, à formação. Eu acho que a gente está deixando isso um pouco de lado, está se refletindo na nossa sociedade. E por fim, qual que é o seu maior ídolo no esporte e por quê? Putz, eu vou falar para você que eu tenho ídolos em vários esportes, né? Assim, ídolos grandes mesmo. Hoje, depois que eu virei técnico, cara, meu maior ídolo é o Zé Roberto Guimarães. O Zé, para mim, é uma referência, assim, eu queria até conhecer ele, não conheço pessoalmente. Eu conheço. Ele é, para mim, uma referência, eu acho ele, assim, Foi um cara que ganhou tudo, né? Ganhou com os homens, ganhou com as mulheres. É um cara que... Perdeu, você falou de saber perder. Perdeu uma Olimpíada você ganha. imagina aquela 14 a 9. da Rússia, nossa, aquilo lá. Famoso Eu trabalhava no Palmeiras aquele ano, na base, eu estava no meu quartinho, lá no CT do Palmeiras, vendo aquele jogo, eu não acreditava. Então, assim, ele é um cara que tem um controle emocional, eu acho que a maneira como administra, né? Todo o grupo. Agora teve um documentário sobre os bastidores, né, lá em Saquarema. Putz, é muito legal ver a maneira como ele lida com as questões femininas, né, por ele ser o técnico da seleção feminina, que é diferente, eu não tenho dúvida disso. A maneira como ele trata a questão do time que ele monta. O Zé Roberto, pela grandeza dele, ele podia montar um time na Superliga aqui no Brasil, todo ano para ganhar. Todas as jogadoras melhores iam querer jogar com ele, ele ia arrumar patrocinador para aquilo e tal. Ele monta para formar a jogadora. A maioria das jogadoras que chegam na seleção foram formadas no time dele, lá em Barueri. Então, assim, ele, para mim, é uma referência. É engraçado eu ter uma referência num outro esporte, mas eu vejo, eu analiso treinador de basquete, de vôlei, de tênis, de tudo, sabe? Eu acho que, porque, na verdade, o menos importante é o esporte que você treina. O mais importante é a relação que você tem com seus jogadores, com os atletas, com os seres humanos, né? Eu acho que isso, com a pessoa que está ali, para mim isso é o fundamental. Por isso a minha admiração pelo Zé Roberto, que eu acho que ele é um cara assim que nunca surgiu uma conversa a respeito de nada que ele tenha feito, que tenha fugido de uma normalidade. E assim, a gente falar em normalidade num cara que conquistou, já o que ele conquistou, cara, é uma coisa louca, né? Então assim, ele é a minha referência hoje. Agora tem vários jogadores também na época de jogador, né? Mas pra mim hoje é o Zé. Uma pergunta que eu preciso fazer pra você, e agora de verdade pra encerrar, quem que tem que ser o técnico da seleção brasileira em 2024? Fernando Diniz. A CBF já disse que não fica, e aí? Cara, assim, eu acho assim, seria uma perda de tempo. Eu gostei muito, eu tinha falado isso antes do Diniz, eu já respondi isso antes do Diniz ser escolhido agora para esse momento. E eu acho que assim, é uma perda de tempo e uma perda de oportunidade você falar que o Diniz vai treinar a seleção durante um ano. Assim, eu acho um desperdício tão grande e a gente está brigando por uma situação que a gente não sabe se vai acontecer. Né? A gente não sabe se vai acontecer. A chegada do Ancelotti, não sei o que. Tudo isso a gente
parece que vai, não sabe, tá? Depende do Real Madrid, depende dele mesmo, depende, enfim. Por uma simples vontade do presidente da CBF, né? Que ele definiu sozinho que a seleção tá lá, quem é o diretor, quem decide. O presidente decidiu lá atrás que era o Ancelotti. Então, assim, você perguntou quem eu gostaria que fosse o Diniz. Eu gostaria que as derrotas do início do trabalho do Diniz funcionassem para a vitória na Copa do Mundo de 2024, né? Que a gente vai... 24? Não, 26, de 2026. Então, que essas derrotas sirvam de lição para lá. Se vai chegar o técnico no meio, se vai trocar o Diniz no meio, não serviu para nada isso aqui. Não apanhamos da Colômbia, não apanhamos do Uruguai, não apanhamos da Argentina e não serviu para nada. Porque isso dá casca, meu. Aquela do Parreira perdeu pra caramba. A gente esquece hoje. Aquela do Parreira foi formada pelo Falcão também, aquela renovação lá no início dos anos 90. Porque aquela lá também estava 24 anos sem ganhar. A última tinha sido de 70. Também tinha essa pressão que Também tem chegou hoje. mal. Também chegou mal, classificou na última rodada, teve que chamar o Romário naquele jogo do Uruguai, do Maracanã, lembra? Tudo isso. Aquilo tudo que passou naquele ciclo foi fundamental para o título de 24, sabe? Porque é a maneira como o negócio funcionou, mas tinha um treinador ali que entrou logo no início, depois da saída do Falcão, e que tinha uma capacidade enorme e levou o time ao título em 94. Eu só vejo esse caminho. Eu acho que a gente não pode ter jogado fora o ano passado inteiro. 23, foi um ano perdido. Não pode, sabe? Foi um ano perdido por quê? Porque nós perdemos mais do que ganhamos. Tá, mas se a ideia era reformular, está reformulando, né? Agora, essa reformulação não adianta. Você convocou mais de 20 jogadores novos que nunca tinham sido convocados. Agora chega um outro treinador, estrangeiro, tal, não sei o que, esses não servem mais. Eu vou começar do zero. Eu vou ver o quê? Entendeu? Vai pegar, é um outro estilo, é um outro gosto. Pode dar certo? Pode dar certo. Eu gostaria de ver com o Diniz. O Diniz, eu costumo dizer, e eu sou meio... Agora foi campeão da Libertadores, ficou até mais fácil defender, mas eu defendia antes, porque eu dirigi times contra o Diniz algumas vezes. E era o cara mais chato, é o único cara que você tem que mudar o seu jeito de jogar para jogar contra ele. Né? Assim, e os times que não mudam se dão mal. Os times que acham que, não, vou jogar do meu jeito, então não sei o quê. Porque ele tem um jeito diferente mesmo. E um jeito diferente que precisa de tempo, todo mundo sabe disso. E que eu acho que, e os jogadores gostam, e que eu acho que é o que a gente precisa para a próxima Copa. Agora, se não for ele, tem o Dorival, enfim. De fora, eu acho difícil vir um cara do nível que a seleção, se for o Ancelotti, é um cara desse nível. Mas se não for, nós vamos trazer outro estrangeiro só porque é estrangeiro, entendeu? Não vai vir um cara do nível do Ancelotti, não vai vir um Guardiola dirigir a seleção, entendeu? Principalmente porque o nosso ambiente no futebol anda muito conturbado, né? Ele não motiva esses profissionais estrangeiros a se aventurar aqui no futebol brasileiro e ver o que vai acontecer dirigindo uma seleção. Você imagina, o Ancelotti está em final de carreira, cara. Né? Final de carreira que eu digo pela idade dele, não vai disputar título de Champions todo ano e tal. Mas ele está pensando em encerrar a carreira. Você acha que o cara quer encerrar a carreira nesse ambiente, né? Nessa pressão que é dirigir uma seleção brasileira, cara? Eu acho que, assim, ele vai pensar ainda 1000 vezes. Xará, obrigado pelo papo. Valeu? Valeu demais, boa sorte lá, que você seja campeão. Obrigado. Que você faça história em mais um estado do Nordeste. Conte com a minha torcida. Obrigado. Um abraço, obrigado a você que acompanhou também. A gente volta semana que vem. Valeu!